Muito bem, já voltamos. Iniciamos agora o nosso primeiro painel do dia com o tema A tão necessária revolução digital para transformar a saúde. Apresento agora os nossos convidados para este painel. Paulo Pereira, cofundador da EP Health e participa no planejamento estratégico da empresa, ocupando o cargo de direção para relacionamentos institucionais com o setor público, entidades empresariais do setor privado e nas estratégias de projetos de impacto social. Indiana Torreta, gerente de parcerias de conteúdos de saúde no YouTube Brasil. Hoje, como gerente de parcerias de YouTube Health, tem como missão em seu trabalho empoderar e educar a audiência com informações de saúde na plataforma. Manuel Canezin, professor titular de cardiologia da Universidade de Londrina, doutor em medicina pela Universidade de São Paulo, presidente da Rede Brasileira de Insuficiência Cardíaca e CEO e co-founder do Paciente 360. Fábio Moreira, médico com pós-graduação em administração hospitalar e sistemas de saúde pela FGV São Paulo. Atualmente atua como consultor e professor de MBA na FIA USP. E para moderar este painel, convido o coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos no Setor de Saúde, FEA USP, e vice-coordenador do mestrado profissional em empreendedorismo, FEA USP, Marcelo Caldeira Pedroso. Sejam todos bem-vindos. Marcelo, por favor, passo a palavra a você. Obrigado, boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui no Global Forum, versão 2021, a quem já agradeço a participação e parabenizo a Marlene Oliveira pela iniciativa e sua equipe muito sempre competente aqui, e trazendo um evento muito interessante para todos aqui. Estivemos no intervalo, né? Não só os conteúdos, mas também o som, muito interessante, né? A Marlene é muito hospitaleira, então espero que os próximos eventos possamos nos encontrar também presencialmente. Mas é uma honra participar aqui, ainda que virtualmente, embora não possamos ter os nossos cafezinhos aqui, né? Mas, de qualquer forma, é uma grande satisfação estar aqui com vocês para moderar este painel que fala sobre a revolução, a transformação digital na saúde. Ótimos convidados, então, a Indiana, o Manuel, o Paulo Pereira, aqui o Fábio Moreira. Daqui a pouco eles vão se apresentar e falar sobre as iniciativas deles, mas é sempre importante destacar, pontuar, que nos últimos anos, né, a saúde, o tema inovação, o tema transformação digital sempre permeou a saúde, né? Claro que nos últimos anos isso ficou muito mais forte, muito mais evidente, e agora, né, dada a pandemia, né, enfim, um evento aí catastrófico mundial, mas que, para nós que atuamos no setor de saúde, foi um evento que acabou trazendo vários elementos no sentido de colocar a inovação, a transformação digital, como um elemento de ponta, né? Então, nós tivemos, passando aqui pelas discussões sobre como fazer o diagnóstico COVID, como fazer o tratamento COVID, como, principalmente agora, tentar atuar na prevenção com máscaras, principalmente com vacinas, afastamento, distanciamento social, certo? Mas um elemento importante, quando se fala particularmente da COVID, e que foi uma evidência aqui, se não mundial, mas com certeza no Brasil, foi o que nós sentimos a questão particularmente do teleatendimento, da telemedicina, né? Nós tivemos a resolução aí 2227, né, do Conselho do CFM, o nosso Conselho Federal de Medicina, isso lá no início, né, nos primeiros meses aí, de 2020, quando ele permitiu com que ele, na realidade, regulamentou a questão da telemedicina, né, de forma a evitar que consultas fossem adiadas, enfim, os tratamentos também pudessem ser de uma forma efetiva, ainda que à distância, tá certo? Pudessem ser uma prática incorporada e agora regulamentada pelo CFM. Isso é um exemplo, né, de outros, né, um exemplo de transformação digital, mas há outros, né, como prescrição eletrônica, enfim, e certamente exemplos nós discutiremos aqui, inclusive com duas startups, né, no caso o Paciente 360 e a EP Health, né, com exemplos para trazer para a discussão aqui. Então, nesse painel aqui, a ideia nossa é, além desses exemplos, né,
discutir, né, debater, trazer aí insights, tá certo? Trazer, compartilhar experiências de como a revolução digital pode, enfim, proporcionar melhorias, enfim, avanços no setor de saúde, tanto na forma dos profissionais que atuam, como também na perspectiva de prover à sociedade civil, enfim, a todos aqui, acessos a conteúdos, enfim, acesso ao sistema de saúde, tá certo? Inclusive participação em discussões de políticas públicas. Bom, nesse contexto agora, eu vou chamar os nossos palestrantes aqui deste painel e vou pedir que vocês resumissem aí, em coisa de 3 minutos, mais ou menos, tá certo? Aquilo que vocês têm feito, que vocês têm gerenciado, liderado, né? E que seria um exemplo interessante de apresentar no contexto deste tema, que é basicamente a revolução digital. Eu vou começar, então, pedindo aqui para a Indiana Pesaro, do YouTube Brasil. Então, por favor, Indiana, uma satisfação contar com você aqui. Perfeito, muito obrigada, professor Marcelo. Acho que, primeiramente, né, eu também gostaria de agradecer o Instituto Lado a Lado, Marlene, Denise, pelo convite para estar aqui hoje, ter a oportunidade de escutar, aprender, dividir com vocês. E é um prazer estar nessa mesa, né, moderada por você, na companhia de profissionais como o Paulo, doutor Manuel, doutor Fábio. Quero começar, então, minha fala aqui trazendo um pouco do porquê estou aqui representando o YouTube. E para falar disso, vou dar um passo atrás e compartilhar um pouco do que é, né, o YouTube. Então, a gente é uma plataforma aberta de vídeos, na qual as pessoas, empresas, instituições produzem seus próprios conteúdos e colocam isso em seus canais no YouTube. A gente tem mais de 2 bilhões de usuários conectados mensalmente no mundo todo, né? Só no Brasil são 105 milhões de pessoas, que é um número, inclusive, muito, muito perto do que a gente tem da população conectada, né, no país. E as pessoas vêm ao YouTube por diferentes motivos. Mas acho que um ponto que é muito interessante, cabe muito nesse contexto, é saber que o YouTube é a segunda maior plataforma de busca depois do Google. Então, as pessoas ativamente pesquisam assuntos que querem ou precisam saber, né, no YouTube. Quando a pandemia chegou no Brasil, a gente viu as buscas na plataforma subindo significativamente. Então, durante esses longos meses, né, as pessoas pesquisaram para saber o que era o coronavírus, como se proteger, como lavar a mão, e mais recentemente para entender o que são as variantes, né, como que as vacinas funcionam. Então, essa busca por conteúdo de saúde online aumentou muito. Antes da pandemia já acontecia, mas a pandemia acelerou, né, intensificou isso ainda mais. E o uso da tecnologia de uma maneira geral, como você falou. Temos aqui também Paulo, Manuel, enfim, para falar disso, né? E a pandemia também acelerou a criação de um time dentro do YouTube focado exclusivamente no desenvolvimento de parcerias para estimular a produção de conteúdo de saúde. Então, a missão, né, do nosso time é empoderar as pessoas a viverem as vidas mais saudáveis possível, né, com conhecimento, pertencimento, inspiração. E o objetivo do meu time é trabalhar junto de instituições, hospitais, faculdade de medicina, especialistas, né, médicos, para garantir que a gente tenha um conteúdo de saúde que seja confiável, que seja acessível, baseado em fatos, né, e garantir mais acesso a conhecimento na plataforma, tornando esses assuntos clínicos acessíveis, né, para o público em geral. E você falou da revolução, acho que isso a gente acredita que... Por que eu acho que isso é uma revolução, né? Então, acho que a gente acredita que unindo a escala e o alcance de uma plataforma como o YouTube a um meio de comunicação que é criativo, né, que é inovativo, que é o vídeo, a gente pode ter um impacto muito positivo na democratização do acesso a essa informação de saúde, permitindo que as pessoas, independente de onde elas estejam, independente de quem elas sejam, tenham acesso às mentes mais brilhantes, né, e importantes da medicina. Acho que um exemplo disso também nos últimos meses de trabalho foi ter instituições como o Butantan, Fiocruz, produzindo vídeos justamente sobre as buscas mais feitas sobre vacinas contra a Covid, em um formato super dinâmico, fácil de entender, né, voltado para toda a audiência, para quem quisesse aprender e entender mais. Obrigada. Muito obrigado, Indiana. E só para fazer um parêntese aqui, quando se fala a questão do acesso, certamente estamos falando no contexto de saúde, mas eu tenho, enfim, 2 filhos, um deles de 7 anos, né? E talvez seja um dos, aqui na família, um dos principais buscadores do YouTube, viu, Indiana? Ele me ensina como é que busca, tudo, para vocês verem. Eu só falei esse exemplo, né? Para dizer o quão acessível é, no caso aqui do YouTube, né? Para as pessoas terem, enfim, acesso, né? E com uma facilidade muito incrível
achar conteúdos. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui. Bom, vou chamar agora o professor Fábio Moreira, né, ele é consultor, aí, professor de MBA da FIA, né, Fábio? Com uma ampla experiência aí em gestão no setor de saúde. Então, por favor, Fábio, a palavra é sua. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. É um grande prazer, um privilégio poder compartilhar esse painel com profissionais tão experientes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Instituto Lado a Lado pelo convite, na figura da Marlene, uma pessoa muito querida e por qual eu tenho uma enorme admiração. Mas comentando um pouco sobre a sua pergunta, Marcelo, sobre essa importância da revolução digital, eu preciso trazer um pouco de contexto profissional para poder mostrar, para poder exemplificar como as ferramentas ou tecnologias entraram na minha carreira e vêm aprimorando o meu processo de aprendizado. Eu estou na indústria da saúde há 25 anos e tive o privilégio de poder navegar, seja como médico assistencialista, seja como médico gestor em operadoras de saúde e também como gestor em indústrias farmacêuticas. Tá? Ao longo desses 25 anos, eu acompanhei uma transformação enorme no sistema de saúde, um aumento da complexidade. Essa complexidade ocasionada, com certeza, por transformações sociais, transformações epidemiológicas, transformações demográficas, tá? Ao longo desses anos, seja por urbanização, seja por globalização, ou seja mesmo por o envelhecimento da população. Isso, com certeza, tornou a minha vida como gestor muito mais difícil, muito mais complicado tomar a decisão quando você tem um cenário de tanta complexidade como a gente vem vivendo nos últimos anos. Tá? Então, parafraseando um pouco Albert Einstein, tá? Não dá para navegar num mundo novo usando mapas antigos. E aí entrou a questão da tecnologia na minha vida. Nos últimos 11 anos, eu tive a oportunidade de mergulhar nisso, estudar sobre isso, visitar empresas no Vale do Silício, visitar a China e ver o que está acontecendo na China do ponto de vista de tecnologia. Tá? E o mais importante, eu tive a oportunidade, dentro de algumas empresas onde eu trabalhei, de investir em projetos de tecnologia. Telemedicina, por exemplo, isso em 2011, quando pouco se falava, ainda era quase motivo de coisa de outro mundo, né? Hoje em dia a gente sabe a importância da telemedicina, seja treinamentos usando realidade virtual, aumentada, ou mesmo treinamentos online, mas particularmente eu gostaria de compartilhar com vocês, porque me impactou bastante, um projeto de Big Data, tá, na área de sepsi, onde a gente pôde acompanhar, coletar vários bancos de dados e trabalhar por mais de um ano num projeto, onde a gente queria transformar, tá, informação sobre sepsi em algo palpável, tá? Porque muita gente se fala de dados, mas se você não trabalhar os dados, a gente vai ter a oportunidade de discutir isso aqui, não se transforma em insight. Então, foi um projeto muito bonito e ao longo do tempo, e o mais interessante, não era só uma ferramenta para a equipe de vendas, mas era um dado público, então a gente conseguiu disponibilizar isso para a sociedade, tá? Entender qual é o índice de mortalidade de sepsi no seu hospital comparado com o município, e etc, etc. Então, são alguns dos projetos que permearam a minha trajetória, tá? E por isso que eu fico muito feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouco dessa história e dessa paixão pela tecnologia ou pela revolução digital. Tá? Então, obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Fábio, fantástica a experiência, né? E quando se fala em sepsi, né, realmente, e infelizmente, é um problema importante, relevante, grave, né? E com impacto social, consequentemente, também relevante. Parabéns aí, depois vamos conversar um pouco mais sobre isso, né? Eu vou chamar agora o doutor Manuel Canezin, aí da Universidade de Londrina, e também CEO e co-founder, né, cofundador do Paciente 360. Bem-vindo, Paulo. Uma satisfação contar com você aqui. Desculpa, Manuel. Desativar o mudo, não tem problema. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado pelo convite de toda a mesa, os colegas que estão na mesa. E assim, primeiro agradecer novamente, né, a Marlene, né, e toda a equipe, todo o time do grupo da Lado a Lado, e direto ao ponto, né? Eu acho que né, já houve uma introdução muito bem feita pela Indiana e pelo Fábio, que tem tudo a ver com tecnologia e saúde, né? E eu aqui, no meu papel de educador e também médico, né? Eu acho que a gente vive um momento, nós
nós evoluímos nessa pandemia, evoluímos em tristes momentos, né, de assistência, de necessidade de assistência, mas ainda vencendo grandes batalhas, mas crescemos muito, né, eu diria talvez 50 anos, em telemedicina e telesimulação e ensino. Isso no mercado leigo e no mercado profissional, em health literacy ou advocacy e influência digital. E para isso a gente precisa humanizar esse processo, né? O grande gap está entre você introduzir esse momento digital adequadamente, exponencializar o processo, muito do que o YouTube vem fazendo, a Indiana, e tornar isso multimodal para essa geração aí, né, Alpha e Y, que está aí conosco, né, proporcionar um ensino que possa ser muito maior aí, e de maior retenção por ser interativo. Então, a gente vem trabalhando com isso há algum tempo, há quase 20 anos. Nos últimos 5 anos, antes da pandemia, conseguimos estabelecer plataformas que pudessem, de maneira humanizada, né, simular um atendimento médico de vários tipos de doenças, onde eu pudesse oferecer isso a uma população não só médica, mas também de profissionais de saúde, leigos, e ele pudesse vivenciar um aprendizado atendendo um paciente humanizado, né, e que pudesse ser um momento de próximo ao que ele vai ter de hands-on no seu dia a dia. Ou seja, o médico sai de uma residência e o turnover de informações é muito alto. É impossível hoje, com esse número de publicações, nós pudemos ver agora na pandemia, né, eram trabalhos publicados a cada 2, 3 semanas, trials sendo publicados. Isso nunca houve, né? O número de trials publicados nos últimos 2 anos nunca teve nada igual, né? E é quase que impossível um médico sentado no seu consultório, atendendo 20, 30 pacientes, ou dentro do seu UTI, dentro do seu hospital, poder sair para fazer um estágio, porque a residência dele foi faz tempo, né? E é quase que inviável hoje você apresentar uma prática num PowerPoint, né? Então a proposta é de que a gente possa integrar tanto a telemedicina como assistencial, junto à telesimulação interativa multimodal, né? Humanizada. Porque não basta eu colocar um avatar, né, nesse processo, porque o faces humano, né, o cognitivo, psicomotor e afetivo, ele nos traz muito mais em termos de aprendizagem do que quando eu trabalho, né, simplesmente sem emoção. Eu preciso ter um storytelling no processo, né, e esse storytelling nos fornece muito mais em termos de retenção. Então, esse é um primeiro approach. Eu gostaria de agradecer a presença e estamos à disposição para debater esse processo tanto de telemedicina, telesimulação interativa humanizada, que é o que a gente vem trabalhando há quase 20 anos. Muito obrigado aí pelas palavras, Marcelo. Muito obrigado, doutor Manuel, experiência fantástica, né? E a questão da humanização, que já era importante antes da pandemia, agora com o distanciamento social, ganhou uma outra escala, né? Então vai ser super interessante discutir com o doutor, enfim, Manuel, as experiências dele, né? E eu acho uma questão relevante que o doutor Manuel trouxe aqui, né? Que é exatamente essa questão de publicação de trials, né? Que na realidade não era tão evidente até um tempo atrás, né? Mas talvez uma grande discussão que já extrapolou, inclusive, a própria medicina, que é a questão da evidência, né? A medicina baseada em evidência, né? Então isso, na realidade, era muito dentro dos círculos, né, de saúde, médicos, e aí começou a tomar uma relevância, né, um pouco mais popular no bom sentido, de chegar no mainstream, né, até com todas as discussões que aconteceram em várias instâncias sobre vacinas e tratamentos e a própria efetividade das, enfim, discussões que aconteceram no âmbito de distanciamento social, né? Mas ótimo, doutor Manuel, vamos avançar aqui. Agora eu vou chamar o doutor Paulo Sérgio Pereira, né? Ele é cofundador da EP Health, ou EP Health, depois pode me corrigir à vontade, doutor Paulo. Então, por favor, aqui, bem-vindo, uma satisfação contar com você. Obrigado, professor Marcelo. Obrigado também ao Instituto Lado a Lado, o convite, aos demais membros que estão participando. Eu não sou doutor, mas fico feliz. Aproveito aqui para agradecer a oportunidade de explicar um pouquinho o desafio da EP Health, o que a gente tem feito nesses anos.
A minha formação é na área de tecnologia, eu sou uma pessoa que trabalha há mais de 35 anos na tecnologia, e muito desse período eu trabalhei no mundo corporativo, naquela famosa Avenida Paulista, Faria Lima, Berrini, Alphaville, desconhecendo, por consequência, o nosso Brasil. Tivemos uma oportunidade de desenvolver um projeto, e esse projeto nos levou a fazer a criação da EP Health. A EP Health foi criada em 2015. O nosso grande desafio, a EP Health é uma empresa de tecnologia voltada em saúde proativa, nada mais do que a saúde primária. E como levar tecnologia de saúde primária, porque é um assunto que demanda escala, abrangência, e como fazer isso num Brasil de dimensões territoriais, com 95% dos seus municípios com populações abaixo de 100 mil habitantes. Nós estudamos o modelo do SUS. O modelo do SUS ele é até criticado por alguns, mas reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um modelo a ser seguido. E, em cima do modelo, a gente criou uma plataforma tecnológica de saúde básica. Essa plataforma tem uma versão gratuita, que nós oferecemos para todos os agentes de saúde do Brasil, certificados no Ministério da Saúde. Essa ação trouxe resultados bastante relevantes. A gente colocou essa tecnologia em 3.950 municípios, mais de 75% dos municípios do Brasil. Nós estamos praticamente em todos os cantos do Brasil, fronteiras, florestas, regiões de alta vulnerabilidade, centros urbanos. Criamos também uma plataforma para as cidades inteligentes, os gestores públicos, para fazer essa integração. Essa tecnologia tem dado muito resultado, a gente tem propiciado de verdade o acesso à saúde de melhor qualidade, por consequência também o acesso à tecnologia em locais muito diferentes daquele que eu estava acostumado a trabalhar, Berrini, Shopping Morumbi. Tive a oportunidade de viajar pelo Brasil para conhecer de perto, porque era um assunto que de fato eu era completamente ignorante, sempre trabalhando no mundo corporativo, no mercado de food service, serviços, eletrônica, e fiquei encantado. A partir daí, comecei a fazer parte do boarding da EP Health. A gente hoje tem um monitoramento de 4,2 milhões de pessoas, envia dados de qualidade para o Ministério da Saúde, tem mudado a vida de pessoas em cidades do interior do Brasil. É isso que eu vou contar um pouquinho aqui nesse nosso bate-papo, de que maneira que a gente está contribuindo para melhorar a vida, erradicação da pobreza, acesso a tecnologias. Enfim, é isso, eu agradeço aí o convite. Muito obrigado, Paulo. Então, vamos lá, né? Vou avançar, inclusive, nesse tema e continuar a palavra aqui com o Paulo, né? Mas só para, enfim, contextualizar a questão da educação e saúde ao acesso, né? Que é fundamental para nós, né? E o Paulo falou muito a questão dos gestores públicos, né? Eventualmente prefeitos, né? Sociedade civil em geral, ter acesso às informações, ter acesso à saúde, né? É sempre importante ter em mente, né, que o nosso Brasil tem uma dimensão, enfim, enorme, né? É o 5º maior país do mundo em área, né? Enfim, área continental, tá certo? E aí eu queria escutar um pouco mais do Paulo essa questão de como que a EP Health, né, tenha interagido, né, com esses gestores públicos, né? Eu estou entendendo talvez mais, aqui meu entendimento, prefeitos, quando se fala em atenção primária, né? Mas aí fica à vontade para nos explicar um pouco melhor, porque é uma experiência super interessante, né? E os prefeitos não necessariamente vieram da saúde, né? Vem de várias áreas, né? Então demandam, inclusive, conhecimentos específicos para entender esse sistema que, como você mesmo colocou, é um sistema nosso de saúde reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. O nosso desenho, eu posso dizer, da minha opinião, realmente ele é muito bem feito, né? É claro que há questionamentos quanto à execução, como acontece em qualquer sistema do mundo, tá certo? Então não é só no Brasil, e é para isso que esses, enfim, eventos como aqui o Global Forum servem, para trazer insights, né, no sentido de melhorar e avançar o nosso sistema de saúde. Mas voltando à questão aí, Paulo, como é que você vê essa interação com gestores públicos, prefeitos, enfim, agentes comunitários, né, como o Programa Saúde da Família, por exemplo, tá certo? E o próprio cidadão do SUS, né, ou até eventualmente do sistema privado como um todo, mas conta um pouco mais para nós a sua experiência em prover acesso a praticamente aí 4% da população brasileira, na 4,2 milhões de pessoas, né? Então, por favor, Paulo.
Vamos lá. Interessado em continuar a discussão aqui. É uma história, para mim, muito motivadora, né? Na verdade, é assim, a gente entendeu primeiro o modelo do SUS, né? E a gente percebeu que o modelo era muito bom, mas a gestão ela tinha falhas, o processo exigia muita intervenção manual, né? Então, a gente pegou fichas de cadastro de uma mulher de 4 anos de idade gestante. Então, a gente falou, bom, peraí, o que está acontecendo? Porque a informação era basicamente coletada ainda em muitos lugares do Brasil de forma manual e depois redigitada. A tecnologia, nos últimos anos, avançou de uma tal forma que nos permitiu fazer aquilo que a gente queria fazer, levar a escala na saúde primária. Então, outro dia eu participei de um evento sobre o uso da nuvem e eu comentei que sem a nuvem a HyperHealth não ofereceria seu serviço, porque a gente teria que ter um servidor numa canoa lá no Acre levando para uma unidade básica de saúde um computador de alta performance. Então, o que nós fizemos, a gente primeiro entendeu o modelo do sistema, principalmente da saúde da família, a importância do agente de saúde e dos colaboradores da coordenação da atenção primária e as dificuldades que eles tinham. A gente acabou convidando os agentes de saúde do Brasil, a nossa expectativa eram 1 centena de participantes, um de cada região do Brasil, para que a gente pudesse, de fato, saber se o que acontece na região sul é a mesma coisa que acontece na região norte e assim por diante. Para nossa surpresa, um projeto que tinha uma chamada pública de 1 mês para juntar 100 pessoas, juntou 100 pessoas em 40 minutos. Em 1 mês ou menos, a gente juntou 25 mil pessoas interessadas no assunto. E aí comecei a entender o que era aquilo, né? Porque assim, eu não tenho a cobertura da saúde da família, então nunca tinha visto um agente comunitário de saúde, né? Então a gente de certa forma, marginalizava a profissão, e é uma das mais importantes, ela é o elo de ligação daquela comunidade com o setor público, ele é um influenciador, né, community influencer, se a gente pode chamar, né? E aí a gente acabou entendendo quais eram as dificuldades. Imagina que era um profissional que levava 500 fichas por dia, tomando ônibus, andando a pé, pisando no barro, atravessando rios, canoa. É o Brasil que a gente não conhecia. Eu, inclusive, às vezes viajava antes do Covid. Meus amigos me perguntavam, onde você foi? Eu falei, fui viajar para um país que a gente não conhece. Ouvi falar muito, mas não conhece. Você foi para Estônia, Islândia, Finlândia? Não, eu fui para o Brasil. E, realmente, o nosso Brasil ele é composto de milhares de pequenas cidades, exagerando, vão ter mais de 50 mil habitantes, né? Então, é exceção a gente falar de Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. E aí a gente foi entender, ofereceu uma solução para os agentes de saúde, essa solução roda offline, online, usa a internet, se conecta com uma outra solução que está num portal na nuvem, onde qualquer ponto do planeta, teoricamente, alguém pode usar, isso tudo seguindo as regras do Ministério da Saúde, todas as regras de consistência. Com isso, a gente ofereceu um mapeamento epidemiológico para os gestores. É engraçado que os gestores, no começo, eles estavam interessados em monitorar os agentes de saúde. Olha, eu não sei o que esses caras fazem, eu sei que eles me custam uma grana, eles saem de manhã, não voltam à tarde, eu acho que vou mandar todo mundo embora, né? E aí a gente implantava a solução, passava nem 90 dias, o cara me ligava e falava, cara, agora que eu entendi o que é HyperHealth. É como se eu tivesse uma fazenda e eu virei administrador da fazenda, só. E aí eu falo, tá, mas é fazenda do quê? Fazenda. Você não sabe o que é fazenda? Sim, mas é de soja, é de gado? Fazenda. E eu estava mais perdido do que um gestor de uma fazenda que não sabe o que tem na fazenda. E com a tecnologia, eu comecei a ter mapas de distribuição de deficiente físico, auditivo, idade, gestante, criança por região, mapeamento epidemiológico, porque no fundo, quem cuida do indivíduo, e a gente viu isso no Covid, é o município. O cara vai lá no município, não é lá no Ministério da Saúde, lá em Brasília, numa esplanada dos ministérios, que a mulher vai tomar vacina. Então, a gente ofereceu uma ferramenta que ajuda muito ao Ministério da Saúde, porque ele traz os dados condensados, então ele tem lá X milhões de diabéticos na região tal, perfeito, mas a Dona Maria, que é gestante, que mora naquela casinha, onde tem lá o bolinho de chuva, que às vezes a agente de saúde leva,
a gente conseguiu chegar nessa granulidade. E isso é fantástico, assim, é muito gostoso de ver, porque a gente acabou dando acesso à tecnologia. A gente recebeu muita crítica e muito do tipo assim, não vai nessa linha que não dá certo. O setor público no Brasil é um lixo, agente de saúde não vai conseguir, os caras são tudo ignorantes, não vai fazer nada com tecnologia. Exatamente o contrário. A gente descobriu um Brasil com vontade de fazer, municípios engajados, que trabalham com Conasens, que têm prêmios, os agentes de saúde extremamente engajados. A gente utiliza essa nossa rede, é uma rede de 20 mil agentes de saúde ativos. A gente usa em campanhas de esclarecimento, fizemos uma última recentemente sobre a vacinação no brand da ACWY, vacinação da meningocócica. Muito bom, a gente vê o compartilhamento. Ei, olha, Joana, você já levou o Júniorzinho? Você tem lá, hein? Então, o nosso trabalho é só um passo, a gente tem evoluído bastante, tem levado a bandeirinha do Brasil no pódio em anonimato, a gente ganhou prêmios em Londres, em Paris, em Genebra, na Basileia, no Reino Unido, sempre contando a nossa história, contando os desafios que surpreende a Europa, surpreende o primeiro mundo, porque as pessoas não imaginam, e a gente conta para eles a grandeza que é o Brasil e quanto que a gente pode contribuir para a melhoria da saúde global, porque a maioria da população do mundo ela vive em países parecidos ou piores do que o Brasil, elas não têm acesso à saúde, então a gente está fazendo um trabalho, a gente foi eleito também na UNAIDS como uma das 20 empresas que estão ajudando a combater e a prevenir a AIDS. Então, além de tudo, isso mudou a minha vida profissionalmente, porque para quem trabalhava no mundo corporativo, e isso é assim, para vocês, senhores que trabalham com medicina, deve ser comum. Para mim, assim, brilhou os olhos. Entendeu? Eu mudei. Hoje, assim, sou apaixonado pela área da saúde. Esse é o trabalho que a gente vem feito. E tem tido resultados muito positivos. A maioria dos secretários... O nosso relacionamento é com o secretário de saúde, normalmente, e com as coordenadoras de saúde básica. Fizemos um trabalho na cidade de São Paulo, no bairro do Campo Limpo, juntamente com a equipe do Albert Einstein, na favela de Paraisópolis, foi fantástico, mapeamento fantástico, ajudou muito no combate à Covid, porque a informação é tudo, né? Quem são as pessoas mais vulneráveis? Agora, eu tenho que saber agora, não dá para sair contando. Então, a tecnologia está aí para isso. Muito interessante. Mais, né? Não falou demais, não. Poderia falar até mais. É que nós precisamos também chamar os nossos colegas Claro, aqui. Daqui a pouco nós voltamos nesse tema aqui, sem dúvida. Paulo. Mas, de qualquer forma, um exemplo super interessante, né, de como tecnologia, enfim, dando visibilidade às informações, pode contribuir, no caso da saúde, para trazer um impacto social quase que imediato. A pandemia é um caso realmente que reforça exatamente isso, né? Mas agora eu vou chamar novamente aqui o doutor Emanuel, né, Canezin, e para discutir essa questão, né, da conectividade de pessoas, né? Então, é claro que um dos elementos que a revolução digital proporciona é exatamente essa conectividade, né? E principalmente falar sobre informações, né, de distantes, né, dos grandes centros, né? Hoje, por exemplo, além da questão do tamanho, né, do Brasil, é importante ressaltar a questão que é um indicador que nós aqui da saúde olhamos muito, que é a questão de médicos, né, por habitantes, né? Então, hoje no Brasil nós temos aproximadamente um pouco mais de 500 mil médicos, tá certo? Isso é o dobro do que nós tínhamos, né, comparativamente ao início do século, o que dá aí uma média de 2,4 médico, né, por mil habitantes, tá certo? Que é muito próximo, né? Maior que o Japão, por exemplo, um país que tem bons indicadores, né, de saúde, e muito próximo de países, né, de primeiro mundo, enfim, como os Estados Unidos, que tem 2,6, Canadá 2,7 e o Reino Unido 2,8. Né? Então, a questão do Brasil, olhando esses grandes números, não é tanto a quantidade, sim, mas a distribuição de médicos. Né? E aí tem uma pergunta para o doutor Manuel, que é médico, né, cardiologista, inclusive, né? O paciente 360 tem chegado às regiões de difícil acesso, né? Quer dizer, e aí, quais são os resultados? Enfim, conta um pouco para nós, doutor Canezin, sobre essa experiência do paciente 360. Muito legal essa pergunta, Marcelo. E assim, eu só complementando o que o Paulo falou aí, a gente
ver o brilho nos olhos, né? E assim, o brilho no olho do Paulo aí mostra tudo, né? Mostra o resultado que ele está tendo, mostra o que ele, sabe? Quando a pessoa não consegue parar de falar de um bom negócio, é que você sabe que isso está dando certo e que está tendo impacto social, né? Está tendo impacto social. Não tem como algo que não tem impacto social não ter brilho nos olhos, e é isso que na saúde a gente está. Por isso que o Paulo falou: vocês médicos trabalham muito e a gente nunca aprendeu a ganhar dinheiro, né? Quem é médico aqui sabe que a gente fez juramento de Hipócrates, e o juramento de Hipócrates nunca falou em dinheiro quando ele era 40 anos atrás. Hoje ele fala um pouco em preservar o médico, mas ele nunca falou disso. E o que você falou, Marcelo, é bem interessante, porque o problema é resolução e não quantidade, né? Acho que o Paulo sabe muito bem disso, e a resolução no sistema básico de saúde, e muito que também a Diana falou, o Fábio deve estar pensando aí, a gente tem que aumentar a resolutividade em saúde no Brasil. A EpiHealth faz isso, ela aumenta a resolutividade primária, né? A resolutividade secundária no nosso país ela é maravilhosa. E eu também não preciso de mais médicos no meu país. Eu preciso formar os que estão dentro do meu país e alcançar eles no seu turnover de formação de uma maneira que eu traga para eles a prática do dia a dia dele de trabalho, né? Que eu possa ensinar ele aonde ele está, que é um pouco isso que a EpiHealth faz em Big Data, né? Transformar isso em Machine Learning, em ter esses dados, que eu possa usar esses dados para melhorar a saúde local. Hoje é investido praticamente aí 70%, 80% do recurso em saúde terciária no nosso país, né, na maior parte das vezes. Então, você trazer parte desse recurso para investir na saúde básica, agente comunitário de saúde, treinar essa unidade básica de saúde. 80% das doenças, elas são resolutivas ou por telemedicina ou por um médico que está na unidade básica primária, bem orientado. Então, a nossa proposta, e o que a gente vem trabalhando, é criar uma maneira multimodal, que é o paciente 360, com casos clínicos que são muito parecidos em telesimulação, né? Através de interação, que eu possa humanizar. Eu coloco uma pneumonia, eu coloco um infarto, coloco uma COVID numa plataforma, onde é um ator que está lá, eu consigo juntar dados de exames, já dados de exame físico, ausculta pulmão, tudo isso com a tecnologia, mas com simulações exatamente conforme esse médico precisa aprender, mas sem sair de casa, 24/7, sem largar o trabalho dele, né? E ele não vai estar aprendendo no manequim, ele não vai estar aprendendo acompanhando outro serviço num Einstein, num Sírio, numa universidade, não, ele vai estar lá no interior do Mato Grosso, no interior do Paraná, ou interior de São Paulo, ou interior do Amazonas, aprendendo com a tecnologia, chegando lá, né, com conexão, aprendendo esse colega que está lá numa unidade básica, aquele caso clínico que ele precisa aprender para atender na unidade básica dele naquele momento. Então, é isso que nós temos feito, né? Hoje, a gente tem produzido casos clínicos customizados à necessidade, muito ainda pouco perto desse imensidão de ensino, né? Hoje, as universidades do Brasil, elas produzem profissionais que o aprendizado não é voltado na saúde primária, a maior parte delas. Então, esse profissional ele sai com pouco conhecimento de saúde primária e secundária, apesar que os currículos são construídos para isso, mas 80% das nossas universidades elas não têm, inclusive, hospitais de ensino. Então, como é que você ensina um médico sem hospital de ensino? Então, eu preciso de tecnologias que ajudem. Pelo menos, eu não vou ensinar 100% dos médicos, mas eu preciso dar alguma coisa a mais para ele, antes dele sair para o campo e poder atuar no dia a dia dele. Ele tem que pôr hands-on, mas ele pode, com a tecnologia, treinar muito isso antes de fazer um treinamento de um internato e um hands-on. Então, é isso que a gente tem proporcionado, é isso que a gente tem feito, né? E com um resultado muito interessante, né? Plagiando aí um pouco do Paulo, né? Recebendo aí alguns prêmios fora do Brasil, caminhando aí também, bem de leve, né? Estamos hoje em mais de 20 universidades do Brasil, trabalhando em já unidade primária, já começando a trabalhar com Health Advocacy, criando casos para leigos, inclusive, e isso faz com que a gente pulverize esse conhecimento, não só médico, como da população, mas de maneira real e exponencial, né? Que essa é a proposta. Eu não precisar mais me deslocar para eu poder fazer um treinamento ou eu fazer um conhecimento
o mais próximo possível da realidade. Então, o caminho é mais ou menos esse. Muito bonito o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, eu digo vocês, né, tanto o Manuel quanto o Paulo, né, no sentido de colocar, inclusive, contribuir para colocar o nosso sistema de saúde no outro patamar, né, que é o que todos nós aqui queremos. Né? Então, além disso, tem uma outra contribuição, e agora eu vou chamar a Indiana, né, que é exatamente sobre a questão de colocar conteúdos, né, a serviço da população, né? E aí o YouTube, né, tem contribuído bastante. Eu falei para meu filho é um expert em YouTube, né? Busca lá, acha tudo aqui que nem eu sei como que ele acha, né? Mas aí, Indiana, tem uma questão interessante, né, sensível e relevante, que é sobre a qualidade do conteúdo, né? Enfim, então a questão né? E isso nos últimos meses, anos, infelizmente também ganhou proporções maiores, que são as questões de fake news, por exemplo, né? E uma preocupação inerente, é claro, à classe médica, né? No sentido de conteúdo não só relevante, mas com fundamentação, com evidência, né? E nós acabamos vendo, né? Não digo especificamente do YouTube, mas em vários, né? Em várias mídias, né? A questão de dicas e recomendações, enfim. E aí, como é que agora, né, o YouTube, em particular, lida com isso? Puxa vida, um assunto relevante porque as pessoas têm que ter acesso, mas, ao mesmo tempo, como lidar agora com a questão, né, do controle ou gestão sobre a qualidade desses conteúdos. Então, conta um pouco para nós a experiência aí, Indiana, do YouTube nessa questão. Perfeito, Marcelo. Obrigada pela pergunta. Antes só de responder, queria agradecer Paulo e Dr. Canezin por compartilharem, né, o trabalho de vocês. É incrível e é muito bom poder escutar mais e saber mais sobre o que vocês têm feito. Acho que até um ponto, né, que vocês falaram da capilaridade, da gente conseguir levar informação de extremo norte para extremo sul. Então, a gente entende que o formato de vídeo é um formato que pode chegar em toda a população e ser mais acessível, né? Às vezes um formato de texto pode ser mais denso, não tão acessível para todo mundo. Então a gente entende que com o nosso alcance a gente tem uma questão de responsabilidade muito grande, né? E aí vai tocar exatamente nos pontos que você trouxe. Então a questão da desinformação é algo essencial de ser discutido quando a gente está falando da nossa responsabilidade como plataforma. A gente quer garantir um ambiente saudável dentro do YouTube. Essa desinformação ela não interessa a ninguém, né? Então, todas as nossas ações na plataforma, elas são baseadas na responsabilidade e a gente tem uma abordagem para isso que a gente chama de 4 R's da responsabilidade, que eu acho que cabe muito aqui, né? E baseiam muito as nossas medidas que tocam no que você falou. Então, a gente remove conteúdos que violam nossas políticas, recomenda, né, e leva as fontes oficiais, reduz a recomendação desses conteúdos limítrofes, que não violam nossas políticas, mas também não são conteúdos de qualidade, e recompensa o conteúdo que está de acordo com as nossas políticas, com os nossos padrões exigentes da plataforma. Tá? Para essa questão, eu acho que é interessante se aprofundar no primeiro R, que é o R de remoção, né? Então, remover o que viola as nossas políticas. Para a gente manter o YouTube uma plataforma aberta, né, e democrática, mas ainda assim segura, a gente precisa dessas políticas para garantir que isso funcione bem. Essas políticas elas têm que ser atualizadas sempre, porque a gente tem que garantir que a gente está incorporando, né, as questões que vão surgir ao longo do caminho. Então, as coisas são dinâmicas e a saúde é extremamente dinâmica. Acho que um exemplo disso até que né, estamos vivendo, mas são as nossas políticas contra a desinformação de Covid. Elas foram atualizadas mais de 10 vezes, né, ao longo desses longos meses que a gente tem vivido. Antes da pandemia, a gente não tinha nada que falasse de coronavírus especificamente, e aí a gente criou, né, essa política, que inclusive, no início, por exemplo, ela não incluía ivermectina e cloroquina. Mas a partir do momento que a gente entende que existe um consenso dentro do que a OMS recomenda sobre isso, e a gente, com uma plataforma global, né, também entende que a OMS tem um papel muito importante nas nossas políticas, a gente fez uma atualização para incorporar isso. Né? E com base nessas políticas de desinformação, a gente já removeu mais de 1 milhão de vídeos que violaram isso que está estabelecido. E eu colocaria junto disso o segundo R que eu mencionei, que é o da recomendação. Porque quando a gente fala de um assunto tão complexo, como fake news, como desinformação, a gente vai combater isso como YouTube, como sociedade, né, na verdade, de diferentes maneiras.
inclusive com mais informação. Então, eu vejo que desinformação a gente combate com mais informação, né? Então, tão importante quanto a gente remover o conteúdo é a gente conseguir recomendar conteúdo de qualidade. Como que a gente faz isso do lado do YouTube? A gente amplia as vozes diferentes e qualificadas na plataforma. Então, através do trabalho do meu time, inclusive, a gente quer garantir que a gente tenha esses conteúdos de qualidade, né? Esses conteúdos confiáveis. Então, no trabalho que eu mencionei na minha fala inicial, com as instituições, hospitais, faculdades, com o Butantan, Fiocruz, e também com médicos especialistas, a gente vai ajudá-los a poder desenvolver conteúdos na plataforma. Então, como que eu vou fazer isso? Ajudar eles a entender melhor como a plataforma funciona, entender toda essa questão de melhores práticas, né? Como você faz um vídeo que é acessível, que se conecta com as pessoas. Existem diferentes maneiras de você falar dos assuntos, né? Então, como você consegue fazer o vídeo que vai, de fato, envolver mais a pessoa, criar até uma conexão ali, né, com a audiência. Então, acho que esse é um dos pontos. E, paralelamente a esse trabalho, a gente também está trabalhando para que as pessoas encontrem mais facilmente os conteúdos oficiais e confiáveis de saúde. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já tem disponível uma experiência na busca, então, quando você pesquisa, né, no YouTube, que ao buscar por determinadas condições de saúde, a gente destaca conteúdos de fontes oficiais, que foram estabelecidas com base em princípios desenvolvidos pela NAM, né, pela National Academy of Medicine. Então, eu acho que o nosso trabalho, o trabalho da plataforma com saúde, ele é justamente um mix. Vão entrar essas políticas que eu mencionei, vão entrar funcionalidades na plataforma, como isso que eu falei, que foi lançado nos Estados Unidos. Acho que aqui no Brasil, um ótimo exemplo também são painéis de informação que aparecem para as pessoas quando elas buscam determinados tópicos. Então, se você buscar agora por vacina de Covid, né, dentro do YouTube, você vai ver um painel com informações de uma instituição oficial, terceira, para ajudar a dar contexto para as pessoas sobre aquele assunto que elas estão buscando, né? E não só na busca, mas na hora que você clicar num vídeo sobre esse assunto, esse painel vai ficar lá, né, te mostrando informações e te dando a opção, inclusive, de ir para o site dessa instituição terceira, tá? E também no nosso trabalho em garantir a disponibilidade, como eu mencionei, né, e recomendação desses conteúdos de qualidade. Acho que durante a pandemia a gente teve, por exemplo, uma campanha em parceria com a OMS, chamava Conheça os Fatos, não sei se alguém foi impactado por isso, né, ao longo dos meses, mas o objetivo era incentivar que as pessoas buscassem informações sobre as vacinas. Então, essa campanha trazia essa conscientização, né, mas também levava a audiência para conteúdos oficiais de diferentes fontes, desde, né, uma Parro, OMS, até instituições como hospitais, própria Fiocruz, Butantan e tudo mais. A gente também, nesse trabalho da recomendação, né, para justamente trazer ainda mais informação de qualidade, conectou especialistas em saúde super renomados. Um exemplo foi a doutora Mariângela Simão, da OMS, com criadores da plataforma. E criadores da plataforma, na verdade, podem ser, né, pessoas que produzem conteúdo na plataforma. Então, a instituição acaba sendo um criador. Mas no YouTube a gente tem pessoas falando de inúmeros assuntos, né, desde esportes, gaming, culinária, enfim. Então, a ideia foi poder permitir que esses criadores que falam de assuntos diversos trouxessem os especialistas para os seus canais para poder levar uma informação de saúde confiável também para as suas audiências. Então, acho que foram trabalhos muito em conjunto, né, com as instituições, com esses criadores, para garantir essa informação. Então, acho que esse ponto, né, de combater a desinformação com mais informação e com informação de qualidade é uma coisa muito importante e está diretamente relacionado ao trabalho do meu time. Muito bom, Indiana. É bom sempre esclarecer a população sobre esses aspectos, essas preocupações, né? Eu anotei aqui 4R com R, né? Com R significa os 4 R's com responsabilidade, ou seja, o YouTube assume a responsabilidade de se preocupar com não só a relevância, mas com a pertinência do conteúdo. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né? Como eu comentei com vocês, sou um fã do YouTube. Hoje eu subi um vídeo no YouTube, viu, Indiana? Então, só para vocês verem, sim, o quão importante que é... Preciso assistir, já tem uma tarefa aqui, então, depois do painel.
Não, porque na realidade a grande questão que transformação digital, agora falamos especificamente sobre essas plataformas, né, nos vem proporcionando é a democracia da informação, né? Eu vou dizer, a minha dissertação de mestrado, né, como é que eu fiz? Eu ia na biblioteca, pegava o livro, tirava xerox, né, fazia fichamento de livro, né, porque eu não tinha essas facilidades todas de busca, enfim, né, e longe disso, inclusive, de entender conteúdos como me explicando de forma didática, por meio de gerações não só de áudio, mas também visuais, no caso, YouTube, vídeos, né? Enfim, então isso é super importante reconhecer e dizer que, quando você cria novos elementos, você também cria responsabilidades para conseguir garantir com que essa democracia da informação também tenha responsabilidade. Então, é muito importante esse esclarecimento, né, para quem está nos ouvindo aqui, sobre as ações que vocês vêm fazer no sentido de garantir que há uma preocupação importante, né, do YouTube em garantir, ou pelo menos proporcionar, as questões, né, de preocupação com a responsabilidade de conteúdos relevantes e pertinentes. Então, super interessante, parabéns aí pelo trabalho, né? E para vocês viram 3 exemplos aqui de diferentes formas e complementares da informação chegar na ponta. Como nós falamos de uma população, um país com essa dimensão, enfim, continental, com esta população, é fundamental realmente proporcionar esses elementos de acesso aos vários stakeholders, ao paciente, ao familiar do paciente, ao agente comunitário, ao secretário de saúde, enfim. E quando nós falamos onde as ações acontecem, é exatamente isso, é na atenção primária, né? Lá que o sistema tende a ser mais resolutivo, como foi ressaltado por vocês aqui, né? Não precisa chegar nos níveis de atenção com maior intensidade tecnológica, né? Chamamos aí dos níveis de atenção secundário, terciário, eventualmente quaternário, alguns chamam isso, inclusive, os hospitais de alta complexidade, né? Se nós podemos resolver na ponta e, principalmente, quando você fala no empoderamento do paciente, ele mesmo ter as ações sobre a gestão de saúde dele, com promoção de saúde, né? Preocupações em ele mesmo, né? Se, enfim, melhorar a sua saúde, né? Que é chamada saúde positiva, para evitar, inclusive, a doença. Então, exemplos fantásticos aqui, e eu vou chamar agora o Fábio, né? O professor Fábio, doutor Fábio, depois de falar como é que nós podemos chamar aqui, já estou chamando todo mundo de doutor aqui, daqui a pouco é doutora Indiana também, viu? Pode chamar de Fábio, Marcelo, sem problema. Não, então tá bom, mas vamos lá, Fábio. Com a sua ampla experiência em gestão, né, em marketing, em hospitais e outras organizações de saúde, né, fala um pouco para nós aqui, né, como que as decisões são tomadas e analisadas, né, particularmente como é que você enxerga essas ações, né? Como que as empresas tomam decisões de aonde investir, como comunicar, decisões estratégicas, enfim. Fala um pouco aí sobre a sua experiência e, particularmente, em decisões que afetam as ações que essas organizações fazem no sentido de trazer elementos, e eventualmente não só tecnológicos, né, mas que proporcionem a tal da transformação digital nas organizações de saúde. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, uma pergunta desafiadora. Tá? E é uma dor que me acompanha, seja como profissional de saúde, o médico assistencialista, quando você está na frente de um paciente e tem que tomar uma decisão e não tem os recursos de informações adequadas. Tá? E ao longo da experiência como gestor em operadoras, como eu comentei no início da minha fala, a questão da complexidade que vem aumentando. Isso torna a vida do gestor muito mais difícil. Então, por esse caminho de profissional, eu tinha muita dificuldade de tomar decisão com base em dados, porque quando a gente fala só em dados, a gente tem que lembrar o seguinte: eu preciso ter os dados, sim, tá? E muitas vezes você não tem. Além disso, eu tenho que trabalhar esses dados, tá? Poder transformar esses dados em informação. E uma terceira etapa, que é literalmente avaliar o retorno sobre o investimento, como é que está sendo feito. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, Marcelo, tomar essas decisões. Então, seja em operadores de saúde, como tomar a decisão sobre, por exemplo, ampliar um pronto-socorro. Se eu não tenho a informação de atenção primária para saber se
há uma demanda crescente de pacientes crônicos que estão agudizando e etc. E como é que eu acompanho isso? Então, essa desconexão porque não é só ter o dado, também é o dado integrado. Acho que o Paulo comentou muito bem sobre isso no setor público, mas a gente vive a mesma dor também no setor privado. A falta de integração de dados, é claro que isso, abrir um parêntese aqui, isso vem melhorando ao longo do tempo, tá? Do tempo que eu era gestor e operadora de saúde, com certeza as coisas mudaram, mas de um modo geral, era muito olhar para trás, Marcelo, e ver o que tinha acontecido e tentar projetar o futuro. É muito baseado nesse histórico anterior, tá? É muito difícil poder trabalhar nesse aspecto, porque pega o exemplo do que aconteceu com a pandemia. Tá? A pandemia escancarou um problema que já existia no sistema, que era a inconsistência de dados. Tá? E a pandemia tornou cada vez mais cega a decisão do gestor, porque era uma coisa absolutamente fora de qualquer perspectiva o que aconteceu. Então, mas isso trouxe um alerta para a necessidade de integração de dados. Tá? Teve uma publicação recente do MIT falando exatamente isso. Precisou de uma pandemia para os Estados Unidos organizar os seus dados e integrar seus dados. Então, olha que absurdo. Tá? Então, por exemplo, a Inglaterra avançou muito nisso, porque ela conseguiu usar os dados e trabalhar de uma maneira muito mais efetiva. Então, a pandemia trouxe essa importância do dado, mas, de um modo geral, ainda assim, tem poucos dados para tomada de decisão nessas diferentes áreas que eu passei. Assim, ou quando tem os dados, eles são mal utilizados, ou têm qualidade ruim, ou não são integrados. Então, é um grande desafio para o gestor. A gente espera que a área de saúde avance cada vez mais nisso. Quando a gente desenvolveu esse projeto de Big Data, foi muito interessante mergulhar nos dados, e por mais que a gente tivesse a ideia do que acontecia, por exemplo, na sepse, tivemos grandes surpresas na análise das variáveis, grandes surpresas. Foi muito interessante o aprendizado no processo de analisar esses dados, porque fugiu muito do que se imaginava de tempos de internação, de diferenças entre o setor público e o setor privado. Tá? Então, eu acho que esse é o poder de dados, de trazer mais clareza para o gestor, para ajudar na tomada de decisão. Isso ainda eu entendo, na minha opinião, que ainda está longe a área da saúde para poder ter mais consistência nisso. Tá? Nós já ouvimos aí palavras do Paulo, do Manuel e da Indiana sobre isso, e eu compartilho dessa dor. Eu ainda acho que a tomada de decisões na área da saúde precisa melhorar muito, tendo como suporte a tomada de decisão, ou mesmo tendo como suporte, por exemplo, inteligência artificial, por que não? Tá? O machine learning está aí para nos ajudar, a gente tem isso na nossa vida o tempo todo, desde de manhã, quando a gente acorda com rede social e etc., a gente tem um algoritmo de machine learning, de alguma maneira, guiando as nossas ações, e na saúde a gente não tem essa mesma perspectiva. Então, ainda precisamos avançar muito nesse quesito na área da saúde. A boa notícia é que isso vem acontecendo, tá? E eu espero que isso melhore cada vez mais, porque isso impacta o modelo assistencial. A falta de informações adequada prejudica o usuário. Um usuário que chega num pronto-socorro e não tem o exame, o registro de exame dele, ele vai repetir o exame. Então, nós estamos falando de vidas humanas que poderiam, assistência que poderia mudar se a gente tivesse dados mais agrupados para tomada de decisão. Então, enfim, essa é uma dor que eu vivi e ainda vivo do ponto de vista, e agora até como professor, trabalhando junto a algumas indústrias. A gente tem um trabalho de gestão de contas, onde a gente traz a discussão sobre a análise da situação de instituições, e o gargalo é sempre não tem informações suficientes para poder a tomada de decisão. É impressionante ainda como a gente precisa avançar nessa área, Marcelo. Fantástico, Fábio. Eu quero encontrar você um dia na FIA para nós tomarmos um cafezinho lá, viu? Mas vamos Será um lá. prazer. O que eu queria escutar de vocês, agora de todos, é o seguinte, né? Nós falamos muito sobre tecnologia, e tem uma lógica da inovação que fala que uma forma de você impulsionar a inovação é pela tecnologia, né? O termo em inglês é technology push, né? Ou seja, que a tecnologia ela impulsiona a inovação, mas tem outras lógicas, né? Uma delas, aquela que vem do mercado, né? Também chamada de demand-driven, market-driven, ou, no nosso caso aqui, né? Patient-driven, né? Ou seja, cuja necessidade, né, vem dos pacientes, né? Por exemplo, no caso do YouTube, né? Será que
como que o YouTube entende aquelas demandas que eventualmente vêm, porque no caso do YouTube, né, basicamente quem coloca a informação são os provedores, né? E os pacientes, né? O que eles eventualmente gostariam de ter, que eventualmente eles têm lacunas, por exemplo, né? Então, eu dei o exemplo só do YouTube, que está mais aqui no nosso dia a dia, mas a pergunta que eu faço para vocês todos é: como que vocês conseguem conectar as necessidades, enfim, não só necessidades, mas as ansiedades, né? As aspirações que vêm do paciente, incorporar essas aspirações dentro da transformação digital nas instâncias que vocês vêm atuando? Quem se habilita pode... Eu posso Pode falar falar. um pouquinho. Foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Fábio, e é uma situação que nós nos deparamos dentro da EP Health, que foi um dia conversando internamente, a gente falou assim, engraçado, a companhia aérea, o banco, o varejo, o food service, sabe mais de mim do que eu mesmo, com relação, por exemplo, à minha saúde. E a coisa mais importante da minha vida é a minha saúde, que me acompanha do dia que eu nasço ao dia que eu morro, né? E aí a gente começou, foi um pouquinho antes da pandemia, e durante a pandemia, então, a gente desenvolveu, criou e lançou o aplicativo do indivíduo, que conecta tudo isso a quem, de fato, tem que ser conectado, né? E a quem, de fato, é dono do dado, né? Não é o Ministério da Saúde, não é o secretário de Saúde, é o seu João e a dona Maria. Então, nós lançamos um aplicativo que conecta esse indivíduo a todo o seu portfólio, vamos assim chamar, prontuário, seja como for, de vacinas, medicamentos, que ele não tem, que a unidade de saúde, tomara que ela tenha, mas ele não tem, a dona Maria não tem. Então, seus exames. Então, a gente criou essa nova solução, e aí a gente está dando várias coisas ao mesmo tempo, que é o empoderamento do indivíduo, é ele que tem o dado dele, então se ele chegar numa unidade de saúde, ele tem lá os dados dele, de alta qualidade, porque estão certificados, foram sincronizados, né? Ele passa a ter acesso à tecnologia, então hoje a gente sabe que tem mais celular do que brasileiros, né? Então, e de uma maneira muito fácil, a gente fez um estudo de usabilidade, porque também não adianta dar um aplicativo que só quem mora nos grandes centros sabe usar, então só seu filho, né? Saberia usar bem. Então, esse desafio, a gente está vivendo isso, ele é recente, a gente lançou o aplicativo agora, mas o grande desafio e a grande proposta disso é conectar o indivíduo aos seus próprios dados, ele ter os dados na sua mão, na sua mesa de trabalho, no seu bolso, onde quer que seja, em qualquer lugar do Brasil. A gente já está fazendo isso com alguns municípios, está sendo fantástico, porque a gente está resolvendo vários problemas ao mesmo tempo, alguns até, inclusive, da ODS 2030, que é acesso à tecnologia, educação de pobreza, oportunidade, tudo isso, agora a gente está fazendo isso com o indivíduo. Essa foi a nossa ideia de falar como é que a gente faz tudo isso acontecer, porque no final é isso que importa. É isso. Sem dúvida, só fazendo um complemento, acho que isso é fundamental, né? Porque da mesma forma que nós, enfim, cidadãos, fazemos a nossa gestão financeira, nossa gestão familiar, também devemos fazer a nossa gestão da saúde. E aí esse empoderamento em ter informação conosco, que é um sonho antigo, né? Enfim, espero que, na realidade, no curto e médio prazo, seja uma realidade como esse exemplo que o Paulo trouxe. Quando o paciente, nós temos a informação, nós temos, inclusive, assumimos a responsabilidade pela nossa saúde, que é, inclusive, antes de ter a doença, né? Então, acho que essa que é a questão. Se for pensar, o que nós queremos enfim, saúde, né? Uma vida mais longa, enfim, com maior qualidade de vida. Quem é o responsável por isso? Nós. Então, esse empoderamento, ele é baseado, no primeiro momento, em ter a informação disponível. Então, fantástico aí o exemplo que o Paulo trouxe. Doutor Manuel, enfim, doutor Fábio, Indiana, querem complementar? Eu sim, gostaria sim. Assim, eu acho que existem aí, acho que todo mundo comentou isso, né? Existem 4 palavras aqui no meu modo de ver, que é conhecimento, informação, conexão e dados, né? Eu acho que são esses 4 objetivos para empoderar um paciente, né? Para empoderar as pessoas, para nos empoderar, né? Quem é profissional de saúde está muito fácil, né? Quem tem nível sociocultural mais alto e muito poder aquisitivo, também não, uma coisa não é relacionada à outra necessariamente, mas acaba facilitando. Mas 80% da população brasileira não tem
essa capacidade, não consegue esse acesso, não consegue esse conhecimento, não consegue essa informação, não tem essa conexão e não tem esse dado. Então, é quase impossível de se empoderar esses cidadãos brasileiros, né? Então, assim, e eu vou mais longe, 80% da população médica também não consegue se empoderar de conhecimento médico com essa quantidade que você mesmo falou, Marcelo, de informação, de dados. Há 50 anos atrás, existia uma publicação de trabalho científico em cardiologia, em neurologia, a cada 3, 4 anos. Era uma festa quando existia um trial ou uma publicação. Eu não lembro, mas meu pai era médico. Mas, assim, hoje, isso é a cada hora, a cada 30 minutos, a cada 15 minutos. Então, assim, é quase impossível eu pegar essa informação e adquirir essa informação e transformar essa informação na minha prática diária. É quase impossível e humanamente impossível. Então, eu preciso de ferramentas que possam trazer para isso, né, não só empoderar o médico, né, porque ele não está empoderado mais. Antes ele era empoderado. Meu pai falava, toma isso, né? Hoje vai lá no YouTube, né, Indira? Vai lá no YouTube e o cara confirma se ele vai tomar isso. E se essa informação do YouTube não tiver a Indiana ali acertando esses detalhes, né, tirando o que ela falou com os R's, isso vira um caos público, né? Eu conversando com a Marlene outro dia, eu me assustei. Porque a Marlene falou, no Novembro Azul, eu lembro uma vez que no começo, quando começou a campanha, falando sobre câncer de próstata, houve um rush nas unidades básicas de saúde, porque houve um alerta para os homens, que devia estar existindo isso há muito tempo. E as unidades de saúde não estavam prontas para receber aqueles homens que iam lá perguntar, escuta, o que eu faço para fazer um check-up, para fazer um toque retal? Ou na unidade básica, quem estava lá? É o médico da unidade básica. Ele não sabe fazer toque retal. Ele não sabe sentir a próstata. Muitas vezes ele não sabe qual o valor de PSA que tem que ser pedido. Então, ele está lá há 10 anos, 20 anos nessa unidade, trabalhando 8, 10 horas por dia, ele não pode sair de lá para adquirir esse conhecimento. Então, eu preciso levar esse conhecimento a ele, não adianta eu dar um PDF de uma diretriz com 50 páginas para ele ler, né? Então, se a gente não conectar, não proporcionar uma conexão digital, interativa, humanizada, informação, como acho que todos falaram aí, né? Isso que o YouTube já vem fazendo há alguns anos, né? E vem trabalhando dessa forma. E eu poder agora associar uma interação, né, nesse projeto, onde eu possa interagir com esse processo de conhecimento, né, e ter essa Big Data na ponta e ter essa conexão, isso vai nos trazer aí um mundo muito melhor e um país muito melhor do que a gente deseja, né, do que a gente espera, né? Perfeito, Marcelo. Eu lembro da minha época de graduação, da faculdade, né? Eu sou engenheiro de formação, mas aí nas minhas horas vagas eu ia para a faculdade farmacêutica, para medicina, estudar um pouco, né? E tinha os compêndios médicos, né? Então era uma festa, né? Quando estava tudo atualizado, né? Agora o nosso compêndio médico, guardado as proporções, Diana, eles estão aí nos vídeos, né? E agora? Como é que vocês, né? Alguém me chamou, mas enfim, eu chamei a Indiana por quê? Porque, e agora? O paciente quer saber o seguinte, né? Olha, veio essa história da ivermectina, não quero causar polêmicas aqui, mas o paciente, as farmácias acabaram com os estoques em um dado momento de ivermectina. E agora, né? Vou consultar o médico ou vou no YouTube, né? E aí, como é que vocês lidam sobre as necessidades de informação que vem aí da população? Perfeito. Sei que a gente não tem muito tempo, vou tentar ser breve aqui, mas acho que para nós, né, muito do que vocês estão falando dos pacientes, para a gente se reverte como a nossa audiência, né, como as pessoas que acessam a plataforma para assistir os vídeos. Acho que um ponto muito importante, até você tocou nos medicamentos e tudo mais, é que YouTube Health, né, a saúde, né, no YouTube, conteúdo de saúde, tem o objetivo de ser um acréscimo para capacitar, né, as pessoas, os usuários. Então, fazer esse processo de empoderamento com acesso à informação. Mas, de maneira alguma, a gente entende ou está procurando que isso substitua a orientação valiosa de um médico. E eu coloco até um outro lado, que é uma ferramenta muito importante no processo de entendimento e análise das tendências de busca. Porque aí a gente pode, né, você mencionou alguns medicamentos, então entender se as pessoas estão buscando mais pelo quê, né, o que elas querem saber sobre esse assunto. E essa ferramenta chama Google Trends. Para quem não conhece, você digita isso no Google, vai aparecer lá uma plataforma, né, nossa, permite que pessoas como eu, vocês, qualquer um que queira, acesse tendências de busca, tanto no YouTube quanto na busca do Google. Então, através do Trends, por exemplo, a gente conseguiu saber que busca por saúde mental
no Google, não no YouTube, em 2021, chegaram no maior patamar desde 2006. Sei que 2021 ainda não acabou, né? Mas já é o ano em que as pessoas mais pesquisaram no Google por temas como depressão, ansiedade, estresse, enfim, nos últimos 15 anos, tá? Então, com esse tipo de informação, somado a todo o conhecimento que as instituições de saúde vão ter, que os agentes comunitários de saúde que estão na ponta vão poder trazer, né? Eles vão poder fazer os conteúdos de qualidade olhando para a demanda que já está existindo das pessoas e no momento certo, né? A gente está falando de Outubro Rosa, meses coloridos, entender quando as pessoas buscam mais para garantir que você está colocando coisa atual lá, né? E tratando da maneira certa. Então, se as pessoas pesquisam por tosse é Covid, catarro na garganta é Covid, né? Então, o Google Trends te permite olhar essas buscas relacionadas também. Ela trouxe um elemento super importante, que é a questão de ela não falou especificamente assim, mas de uma nova pandemia, uma pandemia decorrente da Covid, que é a pandemia de saúde mental, né? Enfim, então, Google Trends, por exemplo, foi um exemplo que ela trouxe, já mostra de uma forma até antecipada, via principalmente essas tendências de busca, que são informações relevantes, né, aquilo que pode vir a acontecer. Indiana, a sua conexão estava um pouco estável, eu acabei fazendo um complemento aqui, se quiser fechar o raciocínio, fique à vontade. Consegui escutar, Marcelo, obrigada pelo complemento, eu percebi que eu travei, né? Não seria um evento online se alguém não caísse ou enfim, não se desmutasse, mas acho que só para encerrar, eu estava trazendo justamente o ponto, né, de aliar Google Trends, os dados que vão ser desenvolvidos pelas instituições, para garantir que a gente tenha essa informação. E eu acho que também tem um ponto aqui que dá para pensar e que é importante, pensar no que talvez as pessoas não estejam buscando tanto, né? Mas que seja muito importante do ponto de vista de saúde pública. Então, eu entendo que o alcance do YouTube, né, o impacto da plataforma, pode ajudar as informações de saúde que são relevantes a chegarem nas pessoas, ainda que não necessariamente elas estejam procurando ou saibam que elas precisam, né, ter acesso a esse tipo de informação. Então, acho interessante olhar também desse outro lado. Não sei se deu para me escutar, peço desculpas pela minha conexão. Não, deu para escutar muito bem. Obrigado, Indiana. Fábio, quer complementar essa discussão aqui? Por favor. Quero sim, Marcelo. Obrigado. Pegando carona um pouco no que a Indiana comentou, e no Manuel e no Paulo, saúde pública é feita por pessoas, tá? Então, assim, se você não tiver o engajamento das pessoas, você não faz saúde pública. Saúde pública demanda esse conhecimento, essa interação. Eu acho que se tem algumas coisas de legados da pandemia que a gente pode trazer, é exatamente que a ciência ou a conhecimentos científicos passou a fazer parte do dia a dia da vida das pessoas. Eu acho que tem um ganho fundamental nisso. Agora, tem um ponto interessante que eu gostaria de trazer aqui, que é assim, ontem a doutora Luana Araújo comentou uma coisa muito relevante. O papel nosso como profissionais de saúde para levar essa comunicação, para, através de ferramentas como o YouTube, por exemplo, levar a melhor informação à população. Eu acho que nós, não como só profissionais de saúde, mas como gestores, temos que melhorar essa comunicação para empoderar esse usuário. E é impressionante quando você empodera esse usuário, o poder que a gente tem de transformar a saúde. Tá? Então, é muito relevante, sim, a gente buscar formas de comunicar melhor, tá? Buscar formas de interagir mais com o paciente. Tá? Se a gente fala muito de paciente no centro, paciente como protagonista, tá? Sem necessariamente engajá-lo no processo de tomada de decisão. Tá? Então, isso é fundamental. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria ressaltar da nossa responsabilidade como gestores, como profissionais de saúde, de levar a melhor comunicação aos nossos usuários ou população de modo geral. Bom, muito obrigado, Fábio. Estamos chegando nos minutos finais aqui, é uma pena, porque eu tenho aprendido muito com vocês aqui, enfim, é uma troca de experiências fantástica. E eu vou abrir um espaço, então, agora para considerações finais, enfim, que vocês falem agora, né, em síntese, o que vocês acham de uma mensagem final como relevante, né, no contexto do nosso sistema de saúde, no contexto das experiências que vocês têm, das empresas que vocês atuam, exatamente no sentido de proporcionar, via revolução digital, via transformação digital, que o nosso sistema de saúde evolua e chegue num patamar acima do que está hoje.
Quem é o primeiro? Fique à vontade, por favor. Vamos lá, vou começar de novo. Bom, antes de tudo, super feliz de ter participado dessa hora e meia, super rica, conhecimento, conhecer experiências diferentes. Eu acho que as considerações finais, talvez eu vou falar meio que o óbvio, mas assim, é unir forças, porque a gente ouve cada um com uma experiência, mas que se complementam. Então, fico muito feliz em abrir esse relacionamento com todos os senhores, com o próprio YouTube, né, que a gente já conhece bastante, para que a gente possa levar, de fato, o acesso à informação, à tecnologia, à saúde, engajamento, e aí sim empoderar as pessoas, né? Então, eu acho que a mensagem final é a gente... Fico aberto aqui com o meu contato, aguardando oportunidade de a gente voltar a se falar, criar oportunidades. As oportunidades elas estão em cima da mesa e a gente vai atrás e faz acontecer. É isso. Obrigado, Paulo. Eu também gostaria de Vamos agradecer. Eu gostaria de agradecer a excelente discussão, cumprimentar a todos. Para mim foi uma honra muito grande. Isso que o Paulo falou, né? É uma conexão muito legal, porque você tem aqui diferentes pessoas com diferentes atuações, né? Que é muito importante se conectar, né? É ensino, é assistência, é dados, é gestão, né? Isso tudo leva ao empoderamento do paciente e diminuir aquele gap entre a ciência e o que o médico tem que ter e que o paciente se empoderando tem que ter. Porque o que eu falei para o médico de um trial, ele poder ser utilizado em 5, o médico poder aprender a praticar esse trial, demora o gap geralmente na ciência é de 1 a 5 anos, para ele aprender aquilo que saiu no trial novo, não dá mais para a gente esperar isso, né? Isso vale para o leigo também. Então, o YouTube está ajudando isso para o leigo, né? O EpiHealth com dados estão ajudando isso, a gestão, o Fábio com todo o Big Data, com todo... Então, assim, é muito legal poder participar dessa mesa e saber que quem montou essa mesa aqui é um gênio, né? É um grupo, né? Provavelmente a Marlene e todo o pessoal da Lado a Lado, agradeço, porque realmente isso daqui é uma conexão que faz a diferença, não só para o Brasil, quanto para o mundo. E saber que o Brasil está muito na frente de várias coisas e às vezes nós estamos escondidos aqui. Nós temos um complexo de inferioridade, né? Isso, não sei, foi colocado ao longo dos anos, mas a gente tem que sair para frente e, sem dúvida, mostrar que um evento desse nos tira dessa inferioridade e mostra que nós somos muito capazes a executar muita coisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Indiana? Boa, perfeito. Tinha caído, voltei para o final statement, mas eu quero agradecer muito a oportunidade também de poder participar de um evento tão essencial, incrível. E é impressionante porque parece que a gente está aqui há 15 minutos conversando, né? E não que passou mais de 1 hora de conversa. Acho que do lado do YouTube a gente está muito feliz, muito animada em poder trabalhar cada vez mais de perto com a comunidade médica, com as instituições de saúde, porque essa troca é essencial, né, para a gente constantemente evoluir a plataforma e garantir o acesso a essa informação de saúde pública, contribuir positivamente também para esse ecossistema. Então, foi um prazer poder compartilhar isso com vocês hoje e agradeço o professor Marcelo pela moderação. Marcelo, pessoal, obrigado. Foi um grande privilégio participar dessa mesa, discutir com profissionais com diferentes experiências, sem dúvida nenhuma, um tema muito apaixonante, tá? E poder falar sobre isso é, sem dúvida nenhuma, sempre um prazer e aprender cada vez mais nisso. E como mensagem final, acho que eu gostaria de trazer a importância da gente estar aberto às novas tecnologias na saúde. A saúde perdeu muito tempo com relação a isso, por N razões, tá? Precisamos ser mais conservador, sim, etc., mas nós perdemos muito tempo, precisamos correr atrás de buscar mais informações da área da saúde, de trabalhar por uma rede nacional de dados em saúde, uma coisa que está sendo discutida, mas nós, como cidadãos, precisamos brigar por isso, para que isso se torne uma política, para que isso funcione, porque, com certeza, uma rede nacional de dados em saúde vai contribuir para a melhoria do sistema e o melhor, para a melhoria da saúde das pessoas. Então, agradeço mais uma vez o convite do Lado a Lado, agradeço você, Marcelo, pela moderação e um abraço a todos. Bom, quero dizer que para mim foi uma satisfação, um enorme aprendizado contar com vocês aqui, então, Indiana, enfim, Manuel,
Paulo e Fábio. Fantásticas apresentações, enfim, muito obrigado por vocês virem aqui compartilhar as experiências, compartilhar os conteúdos. Certamente é uma contribuição, ainda que pequena, né, no sentido de toda contribuição, mas relevante para discussões no nosso sistema de saúde, né? E, por fim, aqui, mais uma vez, reconhecer aqui o trabalho que o Instituto Lado a Lado, enfim, aí liderado pela Marlene, enfim, Oliveira, por meio, especificamente agora, do Global Forum, no sentido de trazer informações e discussões altamente relevantes a todos. Então, agradeço aqui aos nossos queridos, enfim, palestrantes, à audiência e à organização do Instituto Lado a Lado. Então, muito obrigado, e com isso eu encerro o painel. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Muito Obrigado, obrigada a pessoal. todos. Obrigada a você, Marcelo, por estar à frente aí da mediação do painel, que a gente